Olá, esse é o REDECADA, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Bom, é com grande satisfação que eu vou entrevistar o professor Pedro Moreira, que foi o meu primeiro professor de neurologia. Não sei se ele lembra disso, lá na UF, né, no internato. Eu aprendi as primeiras regras da neurologia, os primeiros sintomas. Eu estou muito feliz por entrevistar o meu primeiro professor de neurologia, o professor Pedro Moreira, lá no internato da UF, Universidade Federal Fluminense, mais especificamente no Hospital Antônio Pedro, né? Ele acompanhava a gente no ambulatório, né? E foi uma época fantástica que proporcionou que eu seguisse a carreira de neurologista depois. Professor Pedro, como começou tudo isso? Da medicina para a neurologia e para professor? Bom, primeiro eu queria começar dizendo que como você começou a entrevista me chamando de professor, eu devo dizer que é um motivo de grande vaidade estar aqui com você, porque a maior alegria de um professor é saber que aquele que nós ensinamos alguma coisa passou a ser muito melhor do que a gente. Então, essa missão de professor me faz se sentir completamente realizado em relação a você. Muito obrigado, professor. Agora, começou eu fazendo concurso na Universidade Federal Fluminense em 1974. Eu era residente, que naquela época não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada, bastava ser médico. Eu prestei um concurso lá na época, passei e fiquei sendo professor até dezembro de 2021, quando eu me aposentei. O senhor chegou a ser diretor do hospital também, né? Cheguei a ser diretor médico do hospital em 1986 até 1989. Tem ideia de quantos alunos seus depois evoluíram para neurologista, foram para fazer residência em outros lugares? Tem uma ideia do número assim? Não tenho a menor ideia. Não tenho, mas eu sei que tem vários residentes que foram para várias cidades do interior, como você foi para São José dos Campos. A gente não tem essa ideia. Às vezes a gente passa pela rua, a gente fala, ô professor, a gente aí cumprimenta porque não lembra, é muita gente, muita gente. Então, eu lembro que naquela época, quando você começou a se interessar por cefaleia, foi depois que conheceu o grupo lá do Rafael, foi isso? O Luiz Farias. Olha só, começou da seguinte maneira. Eu era residente do Instituto de Neurologia e em 1972 teve um congresso da Academia Brasileira de Neurologia no Rio de Janeiro. E eu apresentei um trabalho, enquanto residente, sobre cefaleia de tensão. E quando eu vi na mesa, existia um professor que foi convidado, um espanhol, chamado Espadaler Medina, que na época era o papa da cefaleia. Quando eu vi aquele homem na mesa, eu quase desmaiei. Aí eu apresentei o trabalho e achei aquilo fantástico. Aí eu falei, essa área da neurologia, apesar de todas serem muito bonitas, eu comecei a me interessar mais pela cefaleia, apesar de eu ser um neurologista geral. Então, eu tenho uma opinião sobre a cefaleia, que é o seguinte, eu também sou neurologista geral, né? Mas a gente não consegue nas outras áreas um retorno tão bom do paciente quanto a cefaleia. Você conseguindo tratar uma cefaleia, melhorar a qualidade de vida, que infelizmente a gente não tem a mesma proporção nas outras doenças. Concorda comigo? Concordo em gênero, número e grau, mesmo porque eu acho que nós médicos, como você que lida com cefaleia, eu acho que nós temos uma certa aptidão de também se integrar com o sentimento humano, com o sofrimento humano, com a compreensão daquele sofrimento. Então, eu acho que faz da gente um especialista diferenciado, entendeu?
E isso ajuda na recuperação do nosso dente, independente dos recursos terapêuticos. Isso eu aprendi com você mesmo, lá na UF, com o professor Marco, o professor Oswaldo. Depois eu fui fazer residência lá nos servidores, eu aprendi com aquela equipe toda, o Fink, o Dr. Neilo. Ótimos, né? Todos ótimos. Jorge Cadon. Né? E a gente não pode esquecer que qualquer especialidade, né? Eu sou oncologista, eu sou endócrino, eu sou cardiologista, tudo bem, é uma especialidade, mas você tem que ver o paciente como um todo. Como um todo. Como um todo. E a pessoa está ali na sua frente, não está assim, se divertindo. Ele está ali porque ele está sofrendo de alguma coisa. Né? Com certeza. Então você tem que fazer o máximo para melhorar a qualidade de vida dele. Com certeza. Isso também eu agradeço. Mas eu acho que isso é uma sensibilidade individual que quem se dedica a cefaleia já traz consigo. Entendeu como é que é? Então, não tem que agradecer. Isso já estava dentro de você, que foi despertado ao lidar com esse tipo de doente. É provável. Tem razão. E como é que você acompanhou a evolução da Sociedade Brasileira de Cefaleia? Ela começou pequena, né? Era o Melaranho, era o Rafael, o Wilson Farias, depois tinha o da Bahia, lembra aquele da Bahia aqui? Esqueci o nome dele agora. Tinha o Plínio Garcês de Sena. Plínio Garcês, tinha o Martônio. Martônio, exatamente, Martônio. Então, mas a Sociedade de Cefaleia começou em 1978. Ela foi fundada em 1978 pelo Rafael, Wilson Sanvito, Wilson Faria da Silva, e mais uns 2 ou 3 que eu não estou me lembrando agora. Mas eu efetivamente só comecei a participar das reuniões a partir de 1984, que era no Centro de Convenções Rebouças. Eu lembro dessas reuniões. Então tinha lá, uma vez por ano, ele que coordenava, o professor Rafael, e começamos a ver. Aí chegou em 2000, em 1998, o Bordini assumiu como presidente. E a partir de 2000 até 2004 eu virei presidente de lá, aí virou um vício, né? Inclusive você foi presidente de um Congresso Brasileiro de Neurologia. Foi, no ano 2010. Eu fui lá. 2010, no Rio Centro. No Rio Centro. Mas aí já era desvinculado da Sociedade de Cefaleia, era outra coisa. Da academia. Isso, da academia. Então, quer comentar mais alguma coisa? Eu estou, assim, emocionado, lembrando esses fatos, né, que fizeram parte da minha história também. Eu cheguei a frequentar até um congresso no laboratório Axê. Lá na Via Dutra, um lugar horroroso. Né? Mas era um lugar que o Rafael conseguiu. Onde teve uma palestra do Aristides Leão. Depressão alastrante. Ele teve lá, fez a palestra. Pena que eu não peguei o autógrafo dele, mas devia ter pego, né? Devia ter pego. Naquela época não tinha celular para tirar foto, fazer uma selfie, nada disso. Verdade. Mas foi um momento histórico, assim, o Oricilião falar pra gente. E o Rafael trouxe o Cicutério, lembra? Trouxe muita gente, né? O Schoster, né? O Schoster. Trouxe um professor dele que eu esqueci, que ele admirava muito, americano. Agora não me vem a memória. Mas o Rafael teve uma importância fundamental, que ele criou a sociedade, ele participou da criação da Sociedade Internacional, e foi ele que, ao mal ou bem, deu essa continuidade que hoje está culminando com isso. Agora está se tocando, a sociedade está crescendo cada vez mais. Né? Agora não para mais. E a garotada nova aí está dando um impulso muito bom. Né? Despertando o interesse completo. Então, ok, eu queria que você encerrasse, então, as últimas palavras aí, vamos ver. As minhas palavras que eu posso dizer a você é o seguinte, que foi um trajeto de vida que eu estou fazendo agora. Isso, particularmente aqui agora, me deixou um pouco mais emocionado por saber que um ex-aluno meu tive essa importância na sua vida, e que culminou com o seu êxito, que eu vejo, acompanho você no Neurostudy, e que
você é um profissional absolutamente competente e com êxito inquestionável. Muito obrigado, professor.